Economia no programa Encontro Marcado com o economista professor Paulo André de Oliveira. Oi, Márcio, tudo bem? Paulo, a meta de 3% da inflação é o objetivo a ser alcançado? O Brasil, ele tem um regime de metas de inflação desde 1999. O que é regime de metas? Um percentual de quantos preços podem subir, né, numa faixa para o ano seguinte. Então, de 1999 até 2024, o regime de metas de inflação do Brasil era o ano calendário. Então, nós estamos em 2024, se tem uma meta para o ano calendário, e atualmente é de 3%. E deve continuar ainda em 2025. Só que muda em 2025. Muda que ela vai passar a ser contínua, ela não vai ser mais ano calendário. Por exemplo, nós temos o regime de metas para janeiro, vai ser de 3%. Então, se olha a inflação anterior, se ela foi de 3%. Aí nós vamos para fevereiro, se olha a inflação anterior, se ela foi de 3%, a inflação dos últimos 12 meses. Então, nós vamos ter um movimento contínuo, né, procurando a meta, e não a meta só para o ano, mas também olhando a inflação passada, dos 12 meses anteriores. Isso a gente vê em economias modernas e desenvolvidas, assim como também a independência do Banco Central, são coisas que a gente vê em economias sérias, né, e muito desenvolvidas. A faixa de 3% ao ano, né, a meta de 3%. Por que eu falo faixa? Porque ela pode ser 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Então, a inflação brasileira, a meta é que ela esteja entre 1,5% a 4,5% ao ano. E o Banco Central procura atingir essa meta principalmente através da taxa Selic, que é a taxa básica do Brasil. Essa meta, né, a partir de 2025, ela só pode ser mudada para os 36 meses posteriores. Ou seja, se resolver que a meta vai ser de 4%, ela não vai valer imediatamente, ela vai valer depois de 3 anos. Se é factível uma meta de 3%, no meu entendimento, sim. E por que é importante a gente ter uma meta baixa de inflação? Para que as famílias, as empresas e o próprio governo consigam fazer um orçamento, ter uma economia relativamente previsível. E quando você tem uma meta, você sabe que vai ser procurada aquela meta de inflação. Quem determina a meta é o Conselho Monetário Nacional. Quem age para que se atinja a meta é o Banco Central. Então, uma das principais formas do Banco Central é, a cada 45 dias, estabelecer a taxa de juros básica do país. Quando a meta está tendendo a ficar acima do desejável, a taxa de juros sobe também no país para desestimular novos aumentos de preço, controlar o câmbio. Se a meta for cair para baixo do centro, né, a taxa de juros deve cair também. No meio termo entre essa taxa de juros, né, e a meta de inflação, existe o que a gente chama de taxa de juros neutra, que hoje no Brasil está em torno de 6%. Isso quer dizer que uma taxa de juros de 6% ela não incentivaria a economia e nem desestimularia a economia. E a nossa taxa Selic está em 10,5%. Então, o Banco Central, que tem um conjunto muito grande de informações do país, né, muitos indicadores, ele tem muitas formas de antever a economia brasileira, isso aí foi sendo criado com os anos, ele atua para que essa meta seja atingida. Então, eu acho factível, sim. O que dificulta muitas vezes a gente atingir essa meta é a própria atuação do governo, porque o governo, sendo um grande agente econômico na economia, quando ele gasta em excesso, quando ele se endivida, ele estimula a economia de uma forma excessiva, porque ele faz que a demanda seja maior do que a oferta. É importante para a gente manter uma inflação baixa para que o poder aquisitivo das pessoas não seja corroído. E um problema muito sério quando você tem uma inflação mais alta é que ela pode se retroalimentar, que é o que a gente chama de inflação inercial. Com isso, a inflação passada faz a inflação futura ser maior. Isso começa a acontecer quando a taxa de inflação começa a ser alta. Então, eu vejo como necessária a meta de inflação. Nas principais economias do mundo é dessa forma que acontece. O Plano Real de 1994 conseguiu sair de um processo hiperinflacionário. E o controle da moeda e o controle da inflação é fundamental para que a gente continue se desenvolvendo. Então, é importante, sim, uma inflação baixa e a meta de 3%, ela é factível e o governo precisa entender. Eu tenho certeza que o corpo técnico do governo é capaz disso, mas ele precisa agir para que seja duradoura essa inflação baixa. E todas as vezes que nós tentamos
fugir dessa situação, nós tivemos situações muito ruins para a economia, que foi o que aconteceu em 2014, né, em 2015, e para derrubar a inflação, nós entramos numa forte recessão. Então, o governo agiu lá de forma que ele estimulou excessivamente a economia, a inflação aumentou, aí o próprio governo, né, do governo de 2014, 2015, ele agiu desestimular a inflação, mas isso daí fez a gente entrar numa recessão, que é a economia andar muito devagar, que durou pelo menos 3 anos. É isso aí.